Olá, alunos do Figueiras Lima, tudo bem? Vocês se lembram de mim e do conteúdo da aula passada? Espero que sim. Se não, corre lá para ver o que eu falei sobre cultura popular e as suas manifestações. Como prometido, para dar continuidade aos nossos estudos, eu venho falar mais com vocês sobre as lendas. Eu não expliquei exatamente de onde as lendas surgiram, e esse é o objetivo da aula. Eu e a Maricota, que vocês conheceram também na aula passada, vamos falar mais sobre lendas e sobre a nossa identificação com a cultura popular. Bom, as lendas, se vocês não sabem, elas surgem da imaginação popular. É uma forma das pessoas simples explicarem o que elas não entendem. Por exemplo, fenômenos da natureza, como as coisas acontecem. Então, as pessoas simples acabam criando lendas para para tentar explicar realmente os fenômenos da natureza, as coisas que lhes cercam que eles não entendem. E assim foram surgindo as lendas. E elas são passadas assim, por tradição oral. O que é isso? É quando a gente transmite uma história, transmite um conhecimento através da conversa, através da palavra. E com o passar do tempo, isso vai sendo passado de pai para filho, de filho para seus filhos, enfim, de geração em geração. E é assim que as lendas se espalham. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos de histórias e de lendas espalhadas pelo nosso Ceará. E também apresentar para vocês algumas regiões do nosso estado. Bom, esse aqui é o mapa do nosso grande Ceará. Se vocês observarem, nosso Ceará ele é dividido por uma questão de organização por regiões. E porque cada região dessa tem uma característica diferente em relação ao clima, em relação até à cultura do lugar pode mudar, porque, enfim, nós temos praia, nós temos serra. E essas características de praia e serra influenciam muito diretamente a nossa cultura também, né? Em alguns lugares você tem a cultura da pesca, do peixe, outras não, outras a cultura do boi. Enfim, cada lugar tem suas peculiaridades e isso diferencia o povo. Bom, mas eu quero falar para vocês sobre as lendas de cada região do Ceará. Essa região que está em destaque em vermelho se chama Serra da Ibiapaba. É uma região serrana, uma região fria, uma região de muita natureza e muito verde. E tem como cidades principais Ubajara, Viçosa do Ceará, Tianguá. E nessa região tem uma lenda interessante que eu quero só compartilhar com vocês. Bom, eu quero levar vocês até um passeio até Ubajara, na Serra da Ibiapaba, essa região que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo essa queda d'água aí? Existe uma lenda de que ela se formou a partir de um choro de uma índia que foi proibida de se relacionar com outro índio que ela se apaixonou. O pajé da tribo, né, que é aquele que detém o poder da comunidade da tribo indígena que vivia naquela região, proibiu ela de namorar esse índio que ela se apaixonou e transformou o índio em pedra. E ela ficou tão triste que passou a chorar e formou essa queda d'água. Essa é uma das lendas famosas da região de Ubajara. Bom, agora eu quero levar vocês lá para a pontinha de baixo ali do Ceará, que é a região que a gente chama de Cariri, que tem como cidades principais Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri, que é uma região forte de cultura, de efervescência cultural e que tem muitas lendas também. Bom, especialmente em Juazeiro do Norte, uma das cidades da região do Cariri, se tem uma lenda de índios que tinham arcada dentária, né, os dentes muito grandes, como animais, porque eles se alimentavam de carne humana. Essa lenda surgiu, na verdade, porque a região do Cariri é uma região que tem muitos fósseis de animais. Por exemplo, dinossauros. Inclusive, na cidade de Santana do Cariri, a gente tem um museu de paleontologia, que guarda um acervo riquíssimo de vários fósseis de animais. E por ser uma região rica desse passado histórico que nós tivemos, se achava, né, esses ossos, essas arcadas dentárias, e acreditava-se que eram de antigos moradores, antigos índios, que se alimentavam de carne humana em lua cheia. Então surgiu essa lenda desses índios canibais em Santana do Cariri, na região do Cariri. Bom, agora eu vou viajar para outra região do Ceará, aqui pertinho de Fortaleza, que é o maciço de Baturité.
É a região que tem Guaramiranga como cidade principal, Baturité como cidade principal. E essa região fria e próxima aqui a Fortaleza. E nessa região também existem muitas e muitas lendas. E eu queria compartilhar algumas delas com vocês. Mas antes, queria mostrar algumas imagens da beleza dessa região, que é uma região que eu gosto muito aqui do Ceará. Bom, existem muitas cidades nessa região. Guaramiranga, Baturité, que tem esse mosteiro aí muito bonito. Região de Pacuti também, que tem essa casa centenária. E nessa região de muito verde, de muita mata, existe a lenda da caipora, que é uma espécie mística, uma espécie de animal, metade humano, metade animal. Não se sabe dizer exatamente como a caipora é, mas ela é um bicho que protege a natureza. E para que os caçadores de animais se livrem da caipora, é necessário acender um cigarro de fumo e colocar sobre uma pedra. E só fazendo isso, acendendo esse fumo e colocando em cima de uma pedra, é que a caipora se distraía com o fumo e os caçadores poderiam caçar os animais. Então você tem essa lenda que se escuta a caipora assobiando, enfim, dentro da mata. Bom, então eu acho que já falei muito e agora eu vou chamar a Maricota. Ela quer compartilhar com vocês algumas coisas sobre lendas. Ela adora contar lendas, adora falar sobre ela. E depois eu volto em outra aula para continuar conversando sobre lendas e ensinar para vocês como se fazer uma lenda também. Observem o que ela diz, ela vai cobrar as atividades de vocês. E espero que vocês gostem. Até a próxima aula. Olá, pessoas! Eu sou a Maricota. Lembram de mim da primeira aula? Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos recordar um pouquinho do que nós falamos sobre lúdico infantil. Mas, Maricota, o que é lúdico infantil? Eu sei que vocês devem estar se perguntando isso, mas pode deixar que eu vou explicar. Lúdico infantil é tudo aquilo que auxilia no aprendizado das crianças, de forma prazerosa. Pode ser através de jogos, de cantigas, de brincadeiras, de contações de histórias, das lendas, de tudo aquilo que você imaginar. Mas não foi disso que falamos na aula passada? Das brincadeiras que a gente brinca no meio da rua, da importância das cantigas de ninar para botar as criancinhas para dormir. Falamos também das cantigas de roda e contamos a lenda da cobra de fogo. Vocês gostaram? E tudo isso que a gente está vendo aqui serve para vocês aflorarem a imaginação, a escrita, a oralidade, a criatividade e tudo aquilo que colabore com o aprendizado de vocês. E hoje vamos dar continuidade a esse nosso assunto. Eu vou contar para vocês a minha lenda preferida, a lenda do lobisomem. E depois disso vocês vão soltar a imaginação. Observem que, enquanto eu falo, aqui embaixo vai aparecendo algumas imagens. Então, eu quero que vocês observem as imagens, escutem a lenda e façam vários desenhos, quantos vocês quiserem, mostrando o que vocês mais gostaram. Pode ser os personagens, pode ser o lugar, pode ser qualquer coisa. Vocês são livres para criar. Vamos só recordar um pouquinho. Nós tivemos a primeira aula, onde passamos uma atividadezinha de 3 questões. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, não tem problema, pois ainda vai ter um tempinho. Pois nós vamos receber essas atividades só na aula ao vivo pelo Google Meet. Quer dizer, vamos estar juntinhos, mas pelo computador, é claro. Então, estamos combinados quanto às atividades, né? Muito bem. Então, sem mais delongas, sem mais prolongar, vamos direto à nossa lenda. A lenda do lobisomem. Agora eu vou contar para vocês a lenda do maior e do mais temido monstro do Ceará, o lobisomem. Lá para as bandas do interior do sertão do Ceará, depois de onde o Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu, muito antes. Para além de onde o vento faz a curva, havia uma cidadezinha pequena, pacata e muito aconchegante, conhecida como Santa Luzia.
A cidade era de frente para o mar, onde todos os dias antes do amanhecer, os homens saíam de suas casas em direção ao litoral para pescar, enquanto as mulheres davam início ao dia. Algumas iam para a feira vender peixes, frutas e verduras. Outras cuidavam dos filhos, além de lavar, passar e cozinhar. A Praça da Matriz era um lugar onde todos se reuniam, onde tudo acontecia. O evento mais importante daquele lugar era a festa da padroeira. Todos se reuniam para organizar os festejos. Lavavam uma igreja para a missa das 5. Arrumavam a praça para a quermesse, mas tudo tinha que acabar antes das 7, pois ali não havia luz. E o lampião, que era a salvação, não aguentava todo o rojão. Por esses dias, tinha uma mulher que estava grávida de 7 meses. Uma gravidez muito complicada. Ela havia passado todo o tempo deitada, pois a criança estava mal colocada. E seu marido, em desespero, aproveitou a festa da padroeira e pediu a Nossa Senhora que desse à sua mulher uma boa hora, e em troca faria o que fosse necessário. Então foi aí que um pacto aconteceu, e na encruzilhada o homem se converteu. Diante da mula sem cabeça, numa redoma de fogo, olhando para a lua de sangue, uivou o homem-lobo. Aconteceu que, para quem talvez nem sobrevivesse, nos 9 meses em ponto, o bebê nasceu. Foi com muita dificuldade que a criança veio ao mundo. Maria, uma menina muito forte, em homenagem à santa, esse nome recebeu. O tempo passou e 9 meses a menina completou. Depois disso, uivos do mar, o vento soprou. A cidade toda estremeceu. O que será que aconteceu? De início, ninguém se apercebeu, até que nas noites de quinta para sexta começou a se notar animais mortos a sangrar, o gado apavorado e o vento a uivar. E quando a notícia se espalhou, o povo na rua não saía, com medo daquele monstro que estava a apavorar. O tempo foi passando e o medo da cidade aumentando, que deixou de até a praça frequentar. Acabou-se as tardes de lazer que acontecia naquele lugar. Outra vez estava chegando a festa da padroeira. Mas como ter festa com a cidade dessa maneira? Tudo teria que ser feito às claras, pois o lampião era fraco para conter a escuridão que ali fazia. Mas como a festa era para a padroeira, as pessoas fincaram um pé. A nossa mãezinha não devemos desapontar. Sem temer os festejos, vamos preparar. O sino badalou. Para proteger a cidade, os homens em seus cavalos ao redor da praça permaneceram. Então o povo começou a chegar para a padroeira homenagear. De longe o monstro estava de tocaia a aguardar um deslize da cidade para atacar. No dia D, na hora H, o lobo começou a uivar e em lobisomem se transformar. Com a transformação completa, a cidade correu. Os homens da guarda com o pé na bunda bateu. A sorte da cidade é que andava por ali José Simão, um homem destemido, que virava mexia, a mão na peixeira metia. E sem tardar, para cima da coisa ele correu. E de um só golpe o monstro caiu e sangrando começou a desvirar. Pois não era o pai de Maria que, laçado no pacto, permaneceu até aquele dia? Dessa mazela nunca mais viveu, pois o homem morreu. E seu corpo foi enterrado naquela encruzilhada. Reza a lenda que quem por lá passar, escuta o uivo do homem, a sua desgraça lamentar.